Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tássia e para o vídeo de hoje venho trazendo uma nova receita aqui para o canal. Dessa vez, nesse especial aí de Natal, de final de ano, eu trago um daqueles biscoitinhos bem famosos de Natal, sabem? Então, trago esse amigurumi para vocês. Ele ficou muito bonitinho, muito fofinho, mostrando os detalhes, tá? Aqui dessa peça, aqui da cabeça, da coberturinha, a bochechinha rosada dele, os botões, esses detalhes aqui no bracinho e na perninha também. Ele ficou muito fofinho, espero de verdade que vocês gostem. Eu criei com muito carinho essa receita. E antes de irmos para ela, gostaria de pedir para quem ainda não está inscrito no canal, para se inscrever. É completamente gratuito, vocês não pagam nada por isso e recebem notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então fiquem agora com a receita desse lindo amigurumi. Agora, pessoal, vamos fazer a cabeça do nosso amigurumi. Para a cabeça, eu vou utilizar um fio de tom marrom bem clarinho, tá? Esse aqui é como se fosse um duna, uma areia, certo? E para darmos início, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira da cabeça do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, iremos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto da base, iremos fazer 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finalizou com 6 pontos baixos, agora para a segunda, vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, segunda carreira finalizada. E agora, para a carreira de número 3, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. E no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, a carreira 3, começamos fazendo um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente aqui no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, começamos a quarta carreira fazendo um ponto e um aumento. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento, ok? Então, agora, por 5 vezes, faremos 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui rapidinho. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da quarta carreira. E para finalizar ela, iremos fazer um ponto baixo. Assim, a quarta carreira irá finalizar com 24 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 5, iremos trabalhar fazendo 3 pontos baixos. Então, um ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo, certo? Feito isso, agora faremos um aumento, que são
2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Então, carreira 5, fizemos 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 5 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 5 finalizada. E agora, para a carreira de número 6, iremos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 6, começamos fazendo 2 pontos e um aumento. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos baixos e um aumento, certo? Agora, então, por 5 vezes, faremos 4 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 6ª carreira e agora, para finalizar ela, iremos fazer 2 pontos baixos. Assim, a 6ª carreira irá finalizar com 36 pontos, ok? Bom, agora, pessoal, para a carreira de número 7, vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, carreira 7, fizemos 5 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 7 com 42 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 7 finalizada. E agora, para a carreira de número 8, vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, 8ª carreira, começamos fazendo 3 pontos e um aumento. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos baixos e um aumento, ok? Agora, então, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira de número 8 e agora, para finalizar ela, iremos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira 8 irá finalizar com 48 pontos baixos, ok? E agora, pessoal, das carreiras de número 9 até a carreira de número 16, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora 8 carreiras, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 48 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e terminando eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui as 8 carreiras seguidas. E agora, para a carreira de número 17, iremos começar fazendo 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho,
e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos esses dois, ok? Então, começamos a carreira 17 fazendo 3 pontos e uma diminuição. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, ok? Então, agora, por 5 vezes, faremos 6 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 17 e para finalizar ela, vamos fazer 3 pontos baixos. Assim, a carreira 17 irá finalizar com 42 pontos baixos, ok? Deixa eu colocar aqui o marcador. E agora, para a carreira 18, vamos fazer 5 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, carreira 18, fizemos 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 18 com 36 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 18 finalizada. E agora, para a carreira de número 19, iremos começar fazendo 2 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois, ok? Então, carreira 19, começamos fazendo 2 pontos e uma diminuição. E agora, por 5 vezes, iremos fazer 4 pontos e uma diminuição, ok? Agora, por 5 vezes, faremos 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 19 e agora, para finalizar ela, iremos fazer 2 pontos baixos. Então, primeiro e segundo ponto. Assim, a carreira 19 finaliza com 30 pontos. Agora, pessoal, para a carreira de número 20, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte. Tiramos as duas, tiramos os dois. Então, carreira 20, fizemos 3 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira, até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 20 com 24 pontos baixos. Prontinho, pessoal, carreira 20 finalizada. E agora, para a carreira de número 21, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente, tiramos essas duas, tiramos os dois. Então, carreira 21, a gente começou fazendo um ponto e uma diminuição.
E agora, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e uma diminuição, ok? Agora, por 5 vezes, faremos 2 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira 21 e para finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo sozinho. Assim, a carreira 21 irá finalizar com 18 pontos. Feito isso, eu corto aqui o fio, arremato aqui direitinho, tá? Eu não deixo um fio muito comprido na cabeça, pois é no corpinho que eu costumo deixar o fio para fazer a costura, a união do corpo com a cabeça, tá? E aqui, pessoal, os olhos do nosso amigurumi são olhos com trava tamanho 10, localizados entre as carreiras 13 e 14, com 7 pontos de distância entre eles, ok? Então, olhos com trava tamanho 10, localizados entre carreiras 13 e 14, com 7 pontos de distância. E aqui está, então, a cabecinha do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer as pernas do nosso amigurumi. Para as pernas, eu vou utilizar esse fio de tom marrom bem clarinho, tá? Ele é como se fosse, então, o bege, um areia. E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico e dentro dele colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos esse fiozinho e aqui está a primeira carreira da perninha do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, iremos trabalhar fazendo somente aumentos, ou seja, para cada ponto de base, faremos 2 pontos. Então, se na primeira carreira a gente finaliza com 6 pontos baixos, agora para a segunda, iremos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 2 finalizada. E agora, para a carreira de número 3, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Vamos passar para o fio branco, certo? E agora, pessoal, com o fio branco, iremos trabalhar a 4ª carreira, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, teremos agora uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos, utilizando o fio branco. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a 4ª carreira. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos retornar com o fio de tom bege, de tom areia que nós estávamos utilizando, tá? Então, terminada a 4ª carreira, você pode cortar o fio, pois iremos retornar com aquele fio que estávamos utilizando no início, certo? E agora, pessoal, das carreiras de número 5 até a carreira de número 7, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 3 carreiras sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 12 pontos em cada uma delas.
Eu vou fazer aqui rapidinho e volto com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está as perninhas do nosso amigurumi, tá? A primeira perninha, você pode cortar o fio e arrematar, mas a segunda, mantém ela no novelo. Pois é a partir da segunda, pessoal, que fazemos a união e começamos a subir o corpinho, certo? Então, a primeira perninha você pode cortar o fio, tá? Não tem problema, mas a segunda, mantenha ela aqui no novelo, pois é a partir dela que fazemos a união das perninhas e começamos a subir o corpinho, certo? Então, aqui está as perninhas do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos começar a subir o corpinho do nosso amigurumi. Bom, eu já estou aqui na agulha com a perninha que permaneceu ao novelo. E aqui, na outra perninha, você pode entrar em qualquer parte, tá? Não tem problema. Eu vou entrar mais ou menos aqui assim, com a agulha, tá? Ó, coloquei a agulha. E agora, eu vou fazer a união com um ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui o fio, passo aqui, ó, no ponto da primeira e passo aqui no ponto da segunda perninha. Então, faço a união com um ponto baixíssimo, certo? E assim as duas já ficam juntas. Agora, pessoal, para a carreira de número 8, nós iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, para a primeira perninha, para cada pontinho, faremos um ponto. E aqui na segunda perninha, a mesma coisa, para cada pontinho, um ponto. Lembrando, cada uma delas tinham 12 pontos. E agora, aqui no meio, para fazer essa união, a gente utilizou um ponto de cada, tá? Então, vamos lá. Carreira 8. Primeira perninha, vou fazer 11 pontos, tá? Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui eu vou puxar assim, ó, pessoal, vou ir puxando para ficar direitinho. Oitavo, nono, décimo, e aqui o 11º ponto, tá? Ó, então, terminou ali os pontos. E aqui, pessoal, no ponto baixíssimo, eu não trabalho, tá? Então, aqui no ponto baixíssimo, eu não vou trabalhar. Eu vou ir direto pra segunda perninha. E olhando assim, ó, vocês conseguem ver que a gente consegue enxergar exatamente de onde que tá saindo o ponto? Tá vendo que esse ponto baixíssimo tá saindo exatamente daqui? Então, eu vou trabalhar aqui no seguinte. Então, tá saindo desse, eu vou começar a trabalhar desse. E eu vou fazer mais 11 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ok? Então, assim, a gente termina a carreira de número 8 com um total de 22 pontos, ok? Agora, pessoal, para a carreira 9, iremos fazer o seguinte: 10 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento. O aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Assim, então, a carreira 9 vai finalizar com 24 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e retorno com vocês assim que terminar a 9ª carreira. Prontinho, pessoal, carreira 9 finalizada.
E agora, para a carreira de número 10, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 24 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 10 finalizada. E agora, para a carreira de número 11, iremos começar fazendo 6 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho, terceiro ponto baixo sozinho, quarto ponto baixo sozinho, quinto ponto baixo sozinho e o sexto ponto baixo. Feito isso, faremos agora uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte. Tiramos as duas, tiramos esses dois. Então, fizemos 6 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 11 com 21 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 11 finalizada. E agora, para a carreira de número 12, vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto baixo. Feito isso, agora faremos uma diminuição. Alça da frente do ponto seguinte, tiramos as duas, tiramos os dois. Então, carreira 12, fizemos 5 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 12 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 12 finalizada. E agora, das carreiras de número 13 até a carreira de número 16, iremos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 4 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 18 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está então o corpinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que ficou. Eu cortei um fio razoável para que a gente consiga fazer a costura, a união do corpinho com a cabeça do nosso amigurumi, tá? Então, é um fio um pouquinho maior, razoável, para que a gente faça essa costura. E aqui está o corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, nós vamos fazer os bracinhos do nosso amigurumi. Para os braços, eu vou utilizar esse fio aqui de marrom bem clarinho, como se fosse uma areia, tá? Um bege. E nós vamos começar fazendo o nosso anel mágico. E dentro dele, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto. Puxamos aqui esse fiozinho e aqui está a primeira carreira do bracinho do nosso amigurumi. Para a carreira de número 2, pessoal, nós iremos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento, certo? Então, para a carreira de número 2, iremos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento, finalizando assim a carreira 2 com 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a segunda carreira. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora teremos uma troca de cor. Iremos passar para o fio branco, certo? Então, terminando a segunda carreira, você pode cortar o fio,
pois agora iremos trocar para o branco. E agora, pessoal, para a carreira de número 3, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, teremos agora, então, uma carreirinha sem aumento, sem diminuição, permanecendo com os 8 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. Eu cortei o fio e arrematei, pois agora iremos voltar com o mesmo tom que estávamos utilizando antes, com o fio de marrom clarinho, o bege, certo? Então, nós vamos utilizar o mesmo fio que estávamos utilizando antes. E agora, pessoal, das carreiras de número 4 até a carreira de número 8, iremos trabalhar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, teremos agora, então, 5 carreirinhas, sem aumento, sem diminuição, permanecendo com 8 pontos em cada uma dessas voltas. Eu vou fazer aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, aqui está, então, o bracinho do nosso amigurumi, mostrando para vocês como que ficou. Eu cortei um fio razoável, tá? Para que a gente consiga fazer a costura do bracinho no corpinho do nosso amigurumi, certo? Então, aqui é um fio razoável para que a gente consiga fazer essa costura. E aqui está o bracinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês um detalhe que irá na cabeça do nosso amigurumi. Para esse detalhe, nós vamos utilizar o fio branco. E para darmos início, vamos fazer o nosso anel mágico. E dentro deste anel, colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho. E aqui está a primeira carreira desse detalhe que vai na cabeça do amigurumi. Para a carreira de número 2, iremos trabalhar ela toda em aumentos, ou seja, para cada ponto de base, faremos 2 pontos. Então, se na primeira carreira nós finalizamos com 6 pontos baixos, agora para a segunda vamos finalizar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui rapidinho e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, carreira 2 finalizada. E agora para a carreira de número 3, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Então, carreira 3, fizemos um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 3 com 18 pontos. Prontinho, pessoal, carreira 3 finalizada. E agora, para a carreira de número 4, vamos começar fazendo um ponto baixo sozinho. Feito isso, no ponto seguinte, agora faremos um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Agora, pessoal, por 5 vezes, iremos fazer 2 pontos e um aumento, ok? Agora, por 5 vezes, faremos 2 pontos e um aumento. Eu vou fazer aqui, chegando no final da carreira, eu volto com vocês para a gente finalizar ela juntos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da 4ª carreira. E agora, para finalizar ela, vamos fazer um ponto baixo. Assim, a 4ª carreira irá finalizar com 24 pontos. Bom, eu vou colocar aqui novamente agora para marcar aqui o último ponto. E agora, pessoal, para a carreira de número 5, vamos começar fazendo 3 pontos. Então, primeiro ponto baixo sozinho, segundo ponto baixo sozinho e o terceiro ponto baixo.
Feito isso, faremos agora um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, certo? Então, quinta carreira, fizemos 3 pontos e um aumento. Vamos repetir essa sequência a volta inteira até chegar novamente no marcador, finalizando assim a carreira 5 com 30 pontos. Prontinho, pessoal, cheguei aqui no final da carreira de número 5 e agora nós vamos começar a fazer alguns detalhes, tá? Aqui no último ponto mesmo, onde eu parei, eu vou subir 5 correntinhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou voltar na segunda a contar da agulha, 1, 2, e vou voltar fazendo pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos, ok? O que eu vou fazer, pessoal? Aqui na base, tá? No nosso círculo de 30 pontos. Aqui no ponto seguinte, eu vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui na base com um ponto baixo. Vou ir com um ponto baixo para o outro ponto aqui do lado, tá? Então, mais um ponto baixo aqui na base. E nesse aqui, eu vou subir de novo 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Volto na segunda contar da agulha, fazendo pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui na nossa base de 30 pontos, no ponto seguinte aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo aqui no ponto seguinte, ó, mais um ponto baixo. E vou subir novamente 5 pontos, 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E volto na segunda a contar da agulha, fazendo pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá, pessoal? Subimos 5 correntinhas, voltamos na segunda a contar da agulha. Aqui na base, nós prendemos com um ponto baixo e depois nós fazemos mais um ponto baixo para subir novamente as correntinhas. Porque assim, elas vão ficar com um espacinho aqui de separação, vocês estão vendo? Elas não vão ficar juntinhas, elas vão ficar assim, mais separadas, certo? Iremos fazer isso por toda a volta deste item, tá? Então, por toda a volta, iremos fazer isso. Fazemos esse ponto baixo aqui de separação, tá? Para que essas pontinhas fiquem assim, mais separadas e não tão juntas, ok? Eu vou fazer aqui, chegando no final eu volto com vocês para mostrar o resultado de como que fica. Prontinho, pessoal, terminei aqui. E assim fica, então, esse detalhe que depois irá na cabeça do nosso amigurumi. Eu cortei um fio, pessoal, grande, tá? Para que a gente consiga fazer a costura desse detalhe na cabeça do nosso amigurumi e prender também essas pontinhas, tá bem? Então, o fio, eu deixei um fio comprido para costura. E aqui está o detalhe que irá na cabeça do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês um detalhe que irá no rostinho do nosso amigurumi, que vai ficar na bochechinha dele, tá? Eu vou utilizar um fio de rosa bem clarinho para fazer esse detalhe. E, bom, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E dentro deste anel, iremos colocar 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, puxamos aqui o fiozinho, tá? E eu já vou arrematar aqui o detalhe, tá? Realmente é um detalhe bem pequenininho e simples, que vai no rostinho do nosso amigurumi, tá? Então, aqui a gente já pode arrematar.
Eu vou fazer uns 2 pontos baixíssimos para ficar bem redondinho assim, ó. Então, vou fazer uns 2 pontos baixíssimos aqui. Ó, fica essa bolinha. Eu já vou cortar aqui o fio. Ó, pessoal, daí fica assim, tá? Então, você depois pode ou costurar no rostinho do amigurumi, ou se você tiver, de repente, uma cola de silicone, algo assim, você também pode colar no rostinho, tá? Então, fica essa bolinha bem pequenininha, que irá depois no rostinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou fazer com vocês um detalhe que irá no corpinho do nosso amigurumi. Ele ficará como se fosse botões, tá? E para isso, eu vou utilizar 2 cores. Eu vou utilizar o verde claro e o azul claro, tá? É um botão para cada cor. Eu vou fazer aqui com vocês utilizando o azul, certo? Bom, para fazermos então, faremos aqui o nosso anel mágico e dentro dele colocamos 6 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Feito isso, puxamos aqui esse fiozinho. E agora eu vou arrematar aqui, pessoal. Eu vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui, ó, fechando esse círculo. Pra ficar bem fechadinho, ficar bem direitinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixíssimos, só pra ficar bem arrematadinho, bem direitinho, tá bom? E aqui a gente corta. Então, fazemos um anel mágico com 6 pontos, tá? Ele fica assim, bem redondinho, tá, pessoal? Eu fiz um com o azul claro e agora eu vou fazer mais um destes com o verde, tá? São 2 botões que vão no corpinho do nosso amigurumi. Agora, pessoal, eu vou começar a fazer a montagem do nosso amigurumi com vocês. Bom, com o auxílio de alfinetes, eu já coloquei aqui mais ou menos onde é que eu quero que fique a cabeça com o corpinho, tá? Então, aqui com o auxílio deles, eu já prendi mais ou menos aqui o local. E agora, a gente vai começar a fazer a costura. Como que eu faço? Eu entro aqui, ó, na alcinha da frente do corpinho. Aqui na cabeça, na alcinha que fica logo acima, ó, eu vou entrar e vou empurrar aqui a alcinha também da frente, ó. Viram? E puxo. A alcinha seguinte aqui do corpinho, tá? Levanto a alcinha da frente, entro aqui entre as da cabecinha e puxo. Deixa eu tirar esse alfinete. Alcinha do corpinho. Alcinha seguinte aqui, ó, da cabecinha. E puxo, tá? O que que eu faço, pessoal? Eu faço isso algumas vezes, tá? Deixa eu fazer mais aqui algumas, ó, pra vocês verem. Fiz algumas vezes, eu dou uma puxada aqui nesse fio, tá? Porque daí assim vai puxando aqui, ó, vai ficando mais desenhadinho o pescoço do nosso amigurumi, tá? E como eu já comentei antes com vocês, eu gosto de ir fazendo isso aos poucos, tá? Então, eu prendo um pouquinho, puxo. Prendo um pouquinho, puxo. Porque se a gente deixa pra fazer no final, fica muito ruim. Fica meio duro de se puxar o fio e pode arrebentar, tá bom? Então, a gente vai fazendo assim aos pouquinhos. Costura um pouquinho, puxa. Costura um pouquinho, puxa, certo? Eu vou acabar aqui de costurar, então, fazer a união da cabeça com o corpinho, como eu mostrei pra vocês. E depois eu retorno pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, eu já coloquei aqui os detalhes, tá? De bochechinha e os botõezinhos. Eu colei eles, tá? Eu não costurei.
As bochechinhas eu tentei colocar bem próximo assim, ó, ao olhinho, tá vendo? Tem um espaço bem pequenininho aqui entre o olhinho e a bochechinha. E os botões, tá? Bem centralizados aqui no corpinho, certo? Agora eu vou colocar com vocês os bracinhos. O bracinho, como que eu faço, tá? O cordão eu deixo aqui do lado, aperto, entro desse lado com a agulha, saio do outro, puxo. Entro desse lado, saio do outro, puxo. Entro desse lado, saio do outro e puxo. E agora esse bracinho eu vou prender bem aqui na lateral do corpinho, tá? Eu deixo mais ou menos 1 ou 2 carreirinhas aqui do pescoço, certo? E prendo então bem aqui na lateral, tá? Então, eu prendo aqui, ó, no corpinho. E puxo. Entro aqui no bracinho. Entro aqui no corpinho. E puxo, tá? Bem tranquilo, bem simples de ser feito, tá, pessoal? Então, aqui assim, ó. Entro aqui no bracinho. Entro aqui no corpinho. E puxo, certo? Eu vou terminar, então, aqui de colocar o bracinho, tá, pessoal? E depois eu retorno pra gente continuar. Agora, pessoal, eu vou prender na cabecinha do nosso amigurumi essa parte branca. Como que eu faço, tá? Eu venho com o alfinete e coloco ele bem aqui onde nós temos o anel mágico, tá? Então, eu prendo aqui no anel mágico. E aqui na cabecinha do nosso amigurumi, eu também coloco no anel mágico, tá? Então, eu prendo assim. E agora, eu vou ir puxando aqui os fiozinhos, ó. E colocando os alfinetes, para que fique bem assim puxadinho, tá? Então, eu vou puxar um por um, deixando eles assim espaçados, tá? Ó, vou ir puxando um por um. E depois, na hora de costurar, também eu vou costurar assim, tá, pessoal? Então, assim que a gente vai fazer a costura, tá? Ó. O alfinete, ele ajuda muito, pessoal, ele auxilia demais. Ó, vai ficando assim, tá bom? Então, eu vou fazer a costura, vou prender aqui bem na pontinha, tá? Só vou dar um pontinho em cada pontinha pra não ficar saindo, não ficar se levantando, certo? Então, eu vou terminar aqui a costura e já retorno com vocês. Aqui está, então, pessoal, o nosso amigurumi finalizado, mostrando para vocês como que ele fica, então, bem gracioso, bem bonitinho. Bom, aqui em cima, como eu falei para vocês, eu prendi daquela forma, tá? Esse detalhe que vai na cabeça. Como eu mostrei, eu coloquei alfinete em todas as pontinhas, tá? E bem nas pontinhas foi realmente onde eu fui prendendo, tá? Primeiro eu dei uns pontinhos aqui em cima, só para ficar bem fixado, e depois em cada pontinha eu fui também fazendo um pontinho, tá? Para que fique bem presinho. E essa ponta aqui, essas pontinhas, pessoal, você não precisa se preocupar em deixar todas 100% alinhadas, tá? Não tem problema. Porque ela é como se fosse uma coberturinha que vai pelo biscoito realmente. Então, ela não fica 100% alinhada. E aqui no amigurumi também, a gente não precisa deixar 100% numa linha, tá? Pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, como ficar melhor para vocês, tá? Realmente, isso não tem problema. Eu coloquei aqui um rostinho nele, tá? Com uma sobrancelha logo acima, que é o olhinho, tá? Para vocês verem, ó. Logo na carreirinha de cima, ele ocupa 3 pontos de distância e vai de um cantinho do olho até o outro, tá bem? Como vocês podem ver. E aqui eu também fiz uma boquinha nele, tá? Ele começa, ó, na carreirinha aqui embaixo, tá vendo? Bem aqui nesse cantinho, ó, começa aqui. Aí eu desço um pouquinho inclinado, faço o risquinho e subo também um pouquinho inclinado, tá? Deixa eu deixar assim de perto para vocês verem.
ok? Essa parte aqui, como eu falei pra vocês, eu colei, eu não fiz a costura, nem da bochechinha e nem dos botões no corpinho. E assim, então, ficou o nosso amigurumi. Espero muito que vocês tenham gostado e agora vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!